essa possibilidade, essa alternativa, a Comissão de Formação da Pastoral Nacional da Moradia e da Favela. É uma pastoral que foi criada pela dimensão socioambiental, socioeconômica da CNBB nesse ano. Em 2026, a nossa campanha da fraternidade será sobre moradia e favela. Aqui em Cotia, nós temos alguns dados que o IBGE nos traz, que são dados importantíssimos para a gente poder ter as duas dimensões do que está sendo discutido aqui, doutor. Quais são elas? Nós temos 69.837 domicílios, segundo o IBGE. 10.617 casas de condomínio. Eu acho muito importante a gente ter essa lembrança, porque eu tenho um motivo para falar sobre isso. 14.927 apartamentos. 397 cortiços. E 157 estruturas degradadas ou inacabadas. O que isso significa dizer? Que dentro desse volume e deste valor, nós temos uma condição, e essa é o fundamento maior da nossa presença aqui. Nós temos uma condição ambiental de 19.885 fossas sépticas. O que isso significa? Que nós não temos, então, tratamento de esgoto. Mas por que é tão importante falarmos sobre isso? Por que é tão importante? Mesmo tendo aí as estruturas ocultas que não querem que a gente fale, né, doutor? 8.402 fossas rudimentares. O que significa a diferença de uma para outra? E onde elas estão localizadas? Que é justamente o debate que a gente precisa fazer aqui. Essas fossas sépticas são fossas que têm algum dispositivo de retirada do produto da fossa. Mas as fossas rudimentares, elas vão poluir o lençol freático, porque elas são rudimentares. Nós temos 4.844 moradias que despejam esgoto diretamente nos nossos rios, córregos e lagos, que ainda existem. E 303 moradias não têm banheiro, segundo o IBGE. Nós temos 316 indígenas desaldeados, evidentemente, população profundamente marginalizada. Os condomínios trouxeram um grande mal para a sociedade, que foi o mal da insensibilidade. Os condomínios protegem a classe média e a elite de não enxergar a pobreza que tem dentro da própria cidade. Nós nos tornamos insensíveis. Eu digo isso porque eu também moro ali. Nós nos tornamos, em razão dos muros que nos cercam, não acreditando, não conhecendo e não percebendo a pobreza real de 1/3 da nossa população que hoje na cidade de Cotia se encontra dentro de uma condição de vulnerabilidade alimentar grave, média ou aquele que tem comida hoje, Ângela, mas não se sabe se vai ter amanhã. Ele tem comida ali no armário. Se chegar a cesta básica, ele consegue ter mais uns dias de alimento. Se não chegar, ele não sabe. Essa é a leve. O que isso significa, então? Significa que atitudes como essa, Lúcia, são fundamentais. Mas é mais fundamental ainda que as pessoas cujas vidas nós estamos aqui debatendo estejam presentes em massa em ambientes como esse e não apenas como representação. Não existe qualificação de debate se os debatidos não se encontram presentes para poder fazer essa discussão. Então, Lúcia, fica aqui para a CUFA um pedido, que nós façamos esse debate lá na favela. Que nós façamos esse debate lá no cortiço. Que nós façamos esse debate lá no meio do povo, onde o povo de fato está, porque a elite e a classe média não tem conta e não dá conta de resolver o problema dos pobres. Quem pode resolver o problema dos pobres são os próprios pobres. Não há outro que o faça. Não há procuração, porque só sabe o que é a fome quem já passou por ela. Só sabe o que é a rua quem já morou nela. E digo isso porque tem essas duas condições, tive essas duas condições. Por isso, eu penso aqui que esse momento é um momento importantíssimo
mas que ele precisa sair das salas fechadas de ar-condicionado e ir lá onde o problema está de fato, para que essa conferência de fato estabeleça relação com a ação estratégica para diminuir a crise global. Encerro a minha fala dizendo uma última questão. Nós estamos no meio de uma grande crise climática. Os pobres são as principais vítimas do que se chama de racismo ambiental. Não apenas o da pele, mas principalmente o da periferia geográfica e da periferia humana, que é o que nós estamos falando aqui sobre a questão da saúde mental. Na cidade de São Paulo, nós temos 80 mil moradores de rua. É toda a população de Caucaia. 1/3 da população de Cotia. Não podemos imaginar que isso seja uma coisa normal. O sistema econômico precisa se voltar para poder ser humano e não ser do lucro para uma pequena elite que com 1% da elite domina mais de 50% da economia global. Essa é a grande crise. É ela que produz a fome, é ela que produz a miséria, é ela que produz todo o descaso. E aqui, Ângela, vou te dizer e falo para todas as mulheres, 85% dos movimentos populares e sociais são compostos por mulheres. Porque são as mulheres que cuidam, são as mulheres que pensam, são as mulheres que sofrem o maior de todos os sofrimentos, porque além do seu próprio sofrimento, também sofre a dor do filho, do idoso que está em casa, do marido desempregado e das pessoas que estão ao seu redor e sofre a dor pessoal. Por isso as mulheres estão presentes aqui, em maioria, na composição das favelas, mas em minoria nas ações que de fato poderiam mudar essas estruturas. Por isso eu penso que são as mulheres a grande saída para sair da encrenca que nós homens colocamos a humanidade. Que Deus nos abençoe.